Nós estamos aqui todos sentados e debruçados sobre um tema cujo nome foi dado de crise internacional. Na verdade, não é uma crise internacional. Na verdade, foi uma crise provocada. A crise provocada por um parlamentar brasileiro chamado Eduardo Bolsonaro, que saiu de seu país para atentar contra o Brasil. Somos quase 215 milhões de brasileiros trabalhando todos os dias. Os exportadores produzindo todos os dias. E daí vem uma cadeia toda de transporte, de logística. Nós estamos aqui resolvendo um problema pessoal de uma família. Então, não estamos tratando exatamente disso. Qual seria a solução verdadeira? Primeiro, que essa oposição, não ao governo, mas uma oposição ao Brasil, tivesse ido aos Estados Unidos pedir primeiramente para que esse traidor da pátria parasse. Mas ele não para. E estamos aqui, o pior de tudo é deparar com brasileiros que exportam, que foram tragicamente atingidos, dando razão. E nós estamos aqui trabalhando para resolver este problema criado, provocado. Dentre todas as medidas que foram tomadas, foi do atual governo buscar novos mercados, se unir com os outros países para salvar a pele daqueles que estão apoiando. Então, o exportador que não teve, que ainda não teve, porque prejuízo já houve, o exportador que ainda não teve prejuízo e conseguiu vender seu produto para outro país, ele está achando tudo bonito, porque não doeu no bolso dele, mas quem foi lá resolver? Essa aqui é só mais uma medida. Então, é vergonhoso nós não darmos nomes aos bois. Eu não aguento esse tipo de falácia, isso é mentir para o povo brasileiro. Nós não estamos tratando de uma crise internacional assim, que eclodiu do nada. E lembrar que estão apoiando uma pessoa não liberal. Nós estamos tendo no mundo e no Brasil um equívoco de conceitos, presidente. Os conceitos não correspondem aos atos e aos fatos. Quando tratamos de pessoas conservadoras e, ao mesmo tempo, liberais na economia, nós tratamos do conservadorismo institucional e não de costumes. E os tal conservadores de hoje no Brasil são reacionários, porque tentaram dar um golpe de Estado e continuam tentando, porque isso é golpe. Apoiando um tal de uma direita conservadora e liberal na economia dos Estados Unidos. Essas atitudes de Donald Trump são atitudes liberais? Meu Deus! Olha, vamos estudar, pelo menos aqui dentro. Por quê? Porque não dá para cobrar das pessoas lá fora que estão nos assistindo e esperam de nós alguma atitude, que saibam tudo sobre liberalismo, sobre política, mas estão sendo manipuladas até hoje, sem parar, com discursos inflamados, cortes indevidos, manipulados, e as pessoas acreditando sim que está tudo certo. Então, presidente, independente, estamos vivendo uma pandemia interna de uma crise. Nós vivemos a pandemia da Covid, algo jamais imaginado por nós na humanidade. Agora, o que jamais foi imaginado por nós dentro desse país é um parlamentar brasileiro sair daqui
e ir conspirar contra o nosso país na cara dura, na calada do dia, na calada da noite, tendo que ser, nós tivemos que gastar dinheiro para enviar nossos parlamentares para limpar as fraldas de um moleque. E, além de tudo, serem os nossos senadores aqui maltratados, porque tentou-se sabotar as agendas dos nossos parlamentares. Limpar as fraldas de um moleque, como disse nossa amiga senadora Margarete Busetti. Então eu peço para que passemos menos vergonha, que todos votem em favor de uma emergência e que possamos todos nós encontrarmos juntos uma solução. E primeira solução, cortar a internet dessa molecada que não sabe, não tem o que fazer, a não ser que nós tenhamos também a coragem, nesse momento, de caçar esses mandatos desses traidores da nossa pátria. Obrigada, presidente. Conceda a palavra à senadora Damares Alves. Uma palavra, Vossa Excelência. Presidente, eu não vou discutir a matéria, não. Eu só queria me dirigir à senadora Soraya, minha amiga, porque eu tenho carinho e a gente se respeita muito. Quando falar direita, eu estou nessa direita. Nós temos muita gente aqui que está nessa direita. Nós amamos desesperadamente o Brasil, Soraya. O papel do Eduardo lá, eu acho que está havendo uma grande confusão. Eduardo realmente está trabalhando muito pela Majestic, para alguns ditadores no Brasil. Mas o tarifaço, vocês acham que um parlamentar brasileiro teria tanto poder de influenciar um presidente da República como os Estados Unidos para impor a uma outra nação um tarifaço? E se fosse só essa nação, não. O presidente Trump está propondo medidas parecidas com outras nações que se aliaram a ditadores e que foram para o BRICS desafiar uma nova moeda. Então, assim, a questão do tarifaço, atribuir ela a um parlamentar brasileiro, chega a ser ingenuidade de nossa parte. Então, nós vamos entender também que o nosso atual presidente da República tem uma culpa muito grande na questão do tarifaço, e os parlamentares que foram para lá sabem o que viram. Então, eu precisava deixar registrado. Agora, que Eduardo tem um ativismo lá para mostrar quem são os ditadores de toga no Brasil, isso a gente não nega, ele está fazendo, e está fazendo muito bem feito e está tendo frutos. Parágrafos, mencionar que nós estamos a falar sobre excepcionalidades que não foram geradas por nós, senhor presidente. Muito antes, pelo contrário. Uma iniciativa adotada por um governo soberano que quer desconhecer a soberania de um outro. E pior, ladeando razões que fogem aos pontos econômicos observados. E aí a minha querida senadora Damares, senadora, faltou combinar com os integrantes do grupo, que com todo direito Vossa Excelência faz parte, de que eles não assumissem publicamente a dizer que muito daquilo que estava sendo adotado se dera por força dos estímulos dos mesmos. Inclusive a partir de um deputado federal que, ao invés de estar cumprindo as suas obrigações na condição de parlamentar, para lá foi e assumidamente, não sei se para ganhar likes, né, para ter novos seguidores, disse não, essa medida atende de certa forma aos interesses nossos, que são os interesses de impor à Justiça Nacional de um outro país procedimentos que fujam àquilo que regimentalmente, constitucionalmente estão previstos. Então, senadora Damares, de fato, o deputado Eduardo Bolsonaro deveria ter tido cuidado, porque colocou Vossas Excelências numa situação muito difícil. Eu acho que Vossas Excelências deveriam pedir desculpas e agravar o comportamento de Eduardo Bolsonaro, porque agora não adianta. De fato, quem causou essa condição não foi uma situação econômica, senadora Damares, porque imposta aos outros países, não nos percentuais, a princípio, impostos ao Brasil. Até então, nós tínhamos 10%. Agora, somos taxados em 50%. Outros países, não. Outros países, não. Então, eu quero lamentar que nós aqui estejamos, porque o governo, a iniciativa do senador Jacques, ela deixaria de existir se essas medidas não estivessem sendo adotadas.
nós não estaríamos aqui a propô-las, porque, de fato, reservadas as proteções aos setores hoje atingidos, reservados os empregos de milhares que não os têm na forma de preservados, senador Renan Calheiros. Não é esse governo que queria que isso acontecesse. O atual governo toma as providências devidas quando mantém-se ou deseja se manter discutindo essas matérias na mesa ou à mesa de negociação, mas tomando providências de socorro.